Boa noite, meus irmãos. Bom continuarmos aquilo que começamos ontem, quase com uma certeza de que eu não vou terminar nessa visita a vocês aquilo que nós estabelecemos e propusemos a conversar. Nós temos falado desde ontem sobre as características de uma igreja. O que é que Deus quer ver na sua igreja? Nós temos muitas vozes nos nossos dias que falam isso e aquilo, mas não necessariamente significa que é isso e aquilo que Deus diz que a igreja deve ser. Pensem, quando Paulo escreve aos Efésios, ele disse que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de principados e potestades, ou seja, aquilo que a igreja tem a fazer é para ter impacto até para anjos e demônios. Como é que tem que ser essa igreja? Se é uma igreja que tem um papel, eu diria, divino, as características dela, humanas, elas são mínimas. Se o assento é confortável, ou se as pessoas sentam no chão, isso é um detalhe. Se o som é com tal sistema ou outro, se os instrumentos são acústicos ou eletrônicos, isso é secundário. Se a igreja tem uma pegada de marketing ou não tem, isso é secundário. Mas o que é que tem que ser visto numa igreja? Nós já falamos até aqui de 7 características e minha proposta é que hoje a gente consiga falar de mais 3 e futuramente, bem futuramente, a gente consiga avançar e falar sobre as outras 3. Se tivermos tempo, a gente avança um pouquinho aqui. Uma das características, a 8ª característica para a qual eu chamo a sua atenção nessa noite é que uma igreja é forte da perspectiva bíblica quando a exposição bíblica é parte da sua vida. Veja, eu venho de uma igreja batista típica, e uma igreja batista típica significa o seguinte: todo domingo, em todo culto, é pregação evangelística. Ou seja, os crentes são extremamente evangelizados, mas comem muito pouco, se alimentam muito pouco do que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é dita, é destacada como palavra de Deus, mas efetivamente, em termos práticos, isso pouco parece. Veja, olha para a passagem de 2 Timóteo capítulo 3, ele diz ali: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Não tenha dúvida, as Escrituras, elas têm como propósito, têm como objetivo também trazer a mensagem de salvação. Mas não é só isso. A evangelização e o crer é o nascer de novo. Mas Deus não planeja que a igreja de Deus seja constituída de bebês. A igreja deve levar a sua comunidade a ser pessoas marcadas pela perfeição, pela habilidade. E isso aqui significa gente madura na fé, capaz de fazer a obra de Deus. Mas como é que isso é possível? Se voltamos ao versículo 16, veja que ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Ou seja, o que nós temos nesse livro foi inspirado por Deus. Para ser mais exato, foi soprado por Deus. Homens foram separados por Deus para ganharem uma capacitação e serem conduzidos por Deus para escreverem o que eles escreveram, de modo que o que nós temos nas Escrituras é palavra de Deus. E essa palavra se caracteriza aqui, ele diz, ela tem 4 ações na vida. Primeiro, a Escritura ela é útil para o ensino. Vale a pena estudar esse livro. Esse livro contempla os mais diversos assuntos. Muitos anos atrás eu fui a um congresso de liderança e um dos oradores naquela ocasião era Kenneth Blanchard.
pessoal que é do ambiente administrativo e lê esse pessoal, na década de 90, sabe que ele era um dos gurus na época. Ele escreveu um livro famoso na época, nos anos 80, lá, chamado Gerente Minuto. Alguém lembra disso? Pois bem, esse homem, depois que escreveu Gerente Minuto e vendeu o livro a rodo, ele se converteu. E ele fazia parte de uma igreja presbiteriana lá em San Diego, na Califórnia. E ele falou alguma coisa interessante. Ele disse o seguinte: depois que eu me converti e comecei a estudar a Bíblia, eu percebi que os princípios que eu ensinava eram princípios que funcionavam porque eles estavam dentro da Bíblia. Eu tinha aprendido de forma indireta, mas o fato é que as Escrituras têm orientação suficiente para que as pessoas possam aprender a administrar. As Escrituras falam abertamente sobre finanças. As Escrituras falam claramente sobre sexualidade. As Escrituras falam sobre relacionamento conjugal, ou seja, esse é um livro que vale a pena estudar porque ele é útil para o ensino. Todos os assuntos que ele contempla são assuntos que nos valem. Eu não sei se aconteceu com você, quando eu era garoto, eu tive muita dificuldade com estudar, porque eu não conseguia avaliar qual era a utilidade daquilo que eu estava aprendendo. Por que eu aprendi equação? Fora da escola, eu não usei isso. Mas a Escritura, ela tem uma utilidade para todos nós. Além dela ser útil para o ensino, ela também é útil, aqui diz, para a repreensão. Essa palavra, ela tem o poder de identificar em você o que está de errado e ela mostra o que está errado. Você já teve a experiência, já viu o que acontece no nosso Brasil quando alguém é preso? O que a pessoa que está sendo presa faz? Vocês lembram? O que ela faz? Cobre o rosto. Essa palavra repreender, na língua grega, ela também foi empregada para descrever uma ação também policial. Quando alguém ia sofrer os açoites por um crime que tinha cometido, aquele indivíduo que era responsável, o algoz, por castigar e dar as varadas ou as chicotadas naquele prisioneiro, já que naquele tempo as pessoas não eram condenadas a ficarem presas, elas ficavam presas aguardando o julgamento. Chegou na hora, após o julgamento, qual é a pena? Vai receber 30 açoites. Então o que acontecia? O seu algoz pegava um punhal, colocava no queixo dela e levantava o rosto para mostrar a cara do bandido. O contrário do que a gente vê nessa realidade brasileira, que o pessoal fica se escondendo. Sabe, essa operação de colocar o punhal e levantar o rosto equivale a esse repreender. A Escritura, ela tem a capacidade de mostrar as nossas falhas. Quanto mais a gente lê a Escritura, mais luz a gente enxerga. E com essa luz a gente vê melhor o que nós somos. Quando Billy Graham fez um dos seus grandes aniversários, aí já de várias décadas, ele recebeu uma emissora de televisão que ia fazer uma entrevista com ele. Ia ser na casa dele. E foi a esposa que recebeu a equipe e acompanhou os preparativos iniciais para a entrevista. Então ela recebeu aquele pessoal que entrou com suas câmeras, sistema de som, iluminação, e ela conta que eles instalaram todas aquelas lâmpadas e foram fazer um teste. E quando eles acenderam as luzes, ela percebeu uma coisa, ela disse o seguinte: nossa, como a parede está suja. Com a iluminação padrão de casa, ela não percebia nada de diferente, mas com aqueles milhares de watts que estavam sendo jogados ali naquele momento, com aquele tipo de iluminação, ela podia ver o que não via antes. Quando as Escrituras elas são apresentadas, elas têm essa capacidade de fazer-nos ver as nossas próprias falhas, ela repreende.
Mas ela não só repreende, aqui o texto diz que ela também corrige. E a mesma palavra aqui que serviria para se aplicar a alguém que tem uma postura errada e corrige a sua posição. A Escritura é ela que age e promove transformação. Um homem que no passado fundou a organização Palavra da Vida conta que, certa ocasião, ele estava viajando de avião, e eu estou falando bem de bastante tempo atrás, em que nos aviões, andar de avião era um luxo, havia comida de qualidade, havia bebida à vontade. Ele conta que ele estava ali sentado na sua poltrona, lendo sua Bíblia, e veio uma aeromoça, como eram chamadas as comissárias na época, servindo os passageiros, perguntando: uísque, uísque, uísque. E quando chegou nele, ela virou para ele e falou assim: suco de tomate. E ele falou assim: moça, esse é o único livro que transforma o uísque em suco de tomate. É a Escritura que transforma. Eu tenho percebido nos nossos dias uma tendência tão grande de pensar que a transformação da vida vai se dar por um ato voluntário, unilateral de Deus, em que de repente você deixou de ser pecador e até esse momento você era. E não é assim. Nós somos santificados pela palavra. Então, na medida que nós temos contato com a palavra, essa mesma palavra que denuncia, nos repreende, essa palavra também nos corrige. Ela corrige a nossa conduta. E por fim, ele diz, e também ela é útil para educação na justiça. É ela quem nos treina. Veja, imagino que alguns de vocês já tiveram a experiência de ter que fazer fisioterapeuta. Tem algum fisioterapeuta aqui presente? Se tiver, me desculpe. Fazer fisioterapia é uma das coisas mais chatas que existe. Mas é uma coisa que funciona. É fantástico. O fisioterapeuta pode falar para você, e eu tenho sido cliente já com essa idade, você já pode perceber, já usei bastante. Você tem que fazer esse movimento, tem que fazer dessa maneira, faz nessa velocidade. E a minha tendência é ir corrompendo o jeito de fazer o exercício. E o fisioterapeuta diz: corrige, é assim que eu quero que você faça. E ele vai insistindo, sabe? Uma coisa é a correção, colocar na posição certa, a outra coisa é treinar, estar sempre na posição certa. Então, se por um lado a Escritura repreende, por outro lado ela corrige, ela não faz só isso, ela te treina a andar corretamente. Então é essa Escritura que trabalha na nossa vida. Agora, que importância a igreja está dando para essa Escritura que tem toda essa capacidade, esse potencial? Quanto das nossas igrejas têm estudado as Escrituras? Eu tenho defendido que o ensino das Escrituras tem que estar presente em todas as circunstâncias da igreja, nos cultos. Afinal de contas, a atividade evangelística não é para ser feita dentro da igreja, é lá fora. Vocês têm que ir lá fora e pregar o evangelho. E aqui dentro? Aqui dentro vamos edificar o povo, vamos ensinar, vamos repreender, vamos corrigir, vamos educar. Tenho aplicado esse princípio de ensinar as Escrituras livro após livro. Recentemente eu terminei de ensinar o livro de Neemias. Foram 31 sermões no livro de Neemias. No próximo domingo eu começo a ensinar 2 Pedro. Serão 16 sermões em 2 Pedro. E olha, toda a minha vida em ministério, eu já ensinei 30 livros da Bíblia. Alguns com mais de 50 sermões. Alguns certamente com bem menos. Já ensinei todos os profetas menores. Ouçam, uma igreja forte na medida que ela está comendo, estudando as Escrituras. Ela está sendo ensinada, repreendida, corrigida, educada. Não somente nos cultos, isso vale para os grupos pequenos. Ah, mas é muito importante no grupo pequeno a gente ter comunhão. É? E que tal comunhão na palavra? Certamente um estudo vai ser diferente, ninguém precisa ter um púlpito lá.
não precisa ter as maneiras talvez mais formais de um culto, pode ser mais participativo, mas as pessoas têm que estudar a Bíblia. É isso que vai fazer diferença na vida delas. Nas classes de crianças, há pouco mais de 20 anos, um grupo de mulheres na igreja se propôs a começar a desenvolver um material na igreja que alcançasse as crianças de 3 a 11 anos. Hoje eu tenho 3 netos nessa fase. Um com quase 4, nos próximos dias ele completa 4 anos, e outros 2 com 6 anos. Eles desfrutam disso que está sendo oferecido. E vejam, foram 20 anos de trabalho. Agora nós estamos no processo de registro desse material na Biblioteca Nacional para podermos publicar esse material e oferecer para a igreja. Nós não somos depósitos de criança enquanto os pais ficam à vontade no culto, não. Nós também estamos ensinando as crianças. Eu encontrei uma mãe, nessa segunda ou terça-feira passada, que tinha levado seu filhinho pela primeira vez na igreja. Filhinho de um pouco mais de 2 anos. E ela estava extremamente preocupada como é que o filho ia ser lá na igreja. O filho tem alguns problemas que requerem algum cuidado especial. E ela estava vibrante porque aquele garotinho de 2 anos, ele voltou super contente da classinha que ele foi de 2 anos. E ele dizia o seguinte, ele só conta 2 coisas que aconteceu na classinha. 3 palavrinhas só. E amém. Então, nessas classes de crianças é comum algumas pessoas passarem e cantarem para eles. Quando ele fizer 4 anos, seguramente ele entra num programa de estudo das Escrituras. Uma igreja é forte na medida em que ela está trabalhando nas diversas oportunidades que ela tem. O estudo das Escrituras é no culto, é no grupo. É desde criança. E ouçam uma coisa, uma vez que uma igreja leva a sério ensinar a Escritura para o seu povo, eu vou ousar dizer aqui, de 15 a 20 anos para essa igreja pensar biblicamente. Não vai ser no dia seguinte, tem muita coisa a ser ensinada. As pessoas precisam aprender, precisam ser lembradas a pensar da maneira bíblica. E uma igreja é forte, uma igreja é sólida, na medida em que esse ensino é feito dessa maneira. O próximo ponto que eu quero considerar com vocês, o 9º ponto, a 9ª característica de uma igreja que é bem-sucedida da perspectiva bíblica, conforme a opinião de Deus, eu quero dizer o seguinte, é uma igreja que esteja aberta para mudanças. Mudanças e transformações. Nós somos capazes de adotar alguma coisa, uma maneira de fazer, e nós acabamos levando essa maneira de fazer como uma maneira que tem que se fazer. Já ouvi algumas vezes as pessoas perguntarem, mas por que nós vamos fazer desse jeito? Aí as pessoas dizem, nós sempre fizemos assim. Para mim, eu já penso o seguinte, se a gente sempre fez assim, é uma boa razão para a gente mudar, vamos dar uma variada. Nós tendemos a consagrar algumas formas humanas como se elas fossem sagradas, e elas não são sagradas. Certa ocasião, o Senhor Jesus se encontrou com os fariseus e começou um debate com os fariseus ali em Marcos capítulo 7. E os fariseus questionam o Senhor Jesus Cristo porque os seus discípulos não lavavam a mão antes de comer. Está lá registrada a história. A razão por que eles lavavam as mãos não é a mesma razão que nós lavamos hoje por questão de higiene. Era uma questão cerimonial. Era garantir uma pureza cerimonial. Veja lá, no versículo 5 é dito assim, ali de Marcos: interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. A questão para eles é o seguinte: eles não estão andando conforme a tradição dos anciãos. Deixe-me explicar um pouco o que era essa tradição dos anciãos.
Os judeus daqueles dias já tinham a Torá, que eram os primeiros 5 livros da Bíblia. Mas, com o passar do tempo, se desenvolveu um comentário da Torá que se chama Mishnah. E, posteriormente, se escreveram um outro livro que era um comentário da Mishnah, que se chamava Guemará. Esses livros, a Mishnah e a Guemará, eram a tradição dos anciãos, eram as interpretações, os desdobramentos, as aplicações que os rabinos davam à maneira como entendiam a lei. A lei não dizia sobre o lavar as mãos antes de comer, mas nessa tradição dos anciãos dizia o que e como eles tinham que lavar as mãos e tinha um ritual para fazer isso. Eles estão vendo os discípulos de Jesus que não estão lavando a mão assim. E eles estão questionando o Senhor Jesus sobre isso. Olha o que o Senhor responde para eles. Versículo 6. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Senhor Jesus não os elogiou por tanto apego às tradições humanas deles. O Senhor Jesus falou sobre ser um adorador hipócrita, superficial, cujo falar era muito bonito. Eles cantavam bem, mas o coração estava longe dele. Veja no versículo 7, ele diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Opa! Eles estavam ensinando na igreja o que era preceito de homem, o que era inventado pelo homem e não pela palavra de Deus. E isso tinha ganhado total importância para eles. No versículo 8, a consequência disso, diz ali: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Eles valorizavam as suas tradições humanas, mas eles negligenciavam as Escrituras. Eles tinham consagrado a forma passada pelos rabinos, mas a essência tinha sido deixada de lado. E veja, nos nossos dias as coisas são também assim. Nós valorizamos horários. Eu acho interessante vocês terem marcado o culto da manhã para as 11 horas da manhã. No ambiente que eu estou, acho que isso não funciona. Mas é bom termos essa sensibilidade. Se o público prefere, por uma razão ou outra, que 11 da manhã seja o culto, ótimo. Qual é o problema? Vamos imaginar que de repente vocês descubram que a melhor ocasião para a escola bíblica da igreja seja segunda-feira. Não vai ser mais dominical. Vai ser segunda-feiral. Qual é o problema com isso? Não, mas é domingo. Não, gente, isso é tradição de homens. Aliás, nas Escrituras não tem nem o conceito de escola bíblica. Nós temos que ter essa sensibilidade de flexibilizar aquilo que as Escrituras não disseram e não determinaram. Nós acabamos nos apegando nessas tradições e influência de um pensamento daqui, dali, e acabamos deixando de lado as Escrituras. Deixe-me contar uma história. Eu ia fazer uma viagem e para o destino da minha viagem tinha uma pessoa que estava ali no hospital em Campinas, na Unicamp. E alguém que conhecia tanto o paciente quanto a mim me ligou e falou: Fernando, alguma possibilidade de você pegar essa pessoa e trazer para cá, já que você está vindo para cá? Eu falei: deixa comigo. Passei no hospital, peguei aquele paciente que estava com cálculo renal e eu não sabia ainda qual era o problema dele. Então, enquanto nós estávamos juntos e começando a nossa viagem, eu perguntei para ele. E ele era um candidato a pastor. E eu já era um pastor. E eu perguntei para ele: qual o seu problema? Ele falou assim: eu estou com um cálculo renal e vim aqui para a Unicamp, mas o meu cálculo renal é visto muito pequeno. Eles me mandaram embora aqui para fazer o procedimento que precisa, a pedra tem que ser bem maior e tal.
E aí eu, já entendendo um pouco o contexto, de onde ele vinha e tal, eu perguntei para ele assim, escuta, por acaso o médico já sugeriu que você tome bastante cerveja para diluir essa pedra? A resposta dele foi de imediato. Eu falei, não. Mesmo porque eu jamais faria uma coisa contra a qual eu prego. Eu falei, essa viagem vai ser mais emocionante do que eu estava pensando. Eu falei assim, moço, você beber cerveja, não beber cerveja, para mim não faz diferença nenhuma. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem te autorizou a pregar uma coisa que a Bíblia não proíbe? Quem você pensa que é? Mas ele era muito legalista. E ele se prendia a uma lei humana. Fizemos aquela viagem de um pouco mais de 1 hora, entreguei ele lá no seu destino. Passam-se anos. Um diretor de uma missão, amigo meu, me liga e fala assim, Fernando, eu preciso da sua ajuda, eu estou com um caso de aconselhamento e eu preciso da sua ajuda. Estamos com um caso de um dos missionários que trabalha aqui conosco, ele roubou os demais missionários. E nós temos agido de uma maneira, mas eu queria te ouvir, qual é a melhor maneira de trabalhar isso? E quando nós íamos começar a conversar sobre isso, ele virou para mim e falou assim, você conhece o missionário? Eu falei assim, eu conheço, quem é? Foi aquele camarada, aquele que jamais beberia uma coisa contra a qual ele pregava. Então veja, ele se atinha a um regulamento humano, mas não o divino de não roubar. Veja, a questão do que Deus fala, isso é imutável e nós temos que ser inflexíveis. Mas na maneira que a Escritura não descreve como é que tem que ser, nós temos que ter liberdade. Vamos pensar, qual é a roupa que as Escrituras mandam a gente vestir? Se a gente fosse seguir, se as Escrituras determinassem a roupa que a gente tem que vestir, ou se a roupa que eles vestiam naquela época fosse determinante para nós estamos vestindo túnica até hoje. Mas a gente não veste mais túnica. As roupas foram adaptadas e, ouçam, as mudanças não foram só do tempo bíblico para cá. Quantos de vocês frequentaram a igreja de terno e gravata? Quantos pastores só pregaram de terno e gravata? As coisas mudaram. Os instrumentos na igreja mudaram. E não mudaram somente de 50 anos atrás para cá. Ninguém está tocando mais com aqueles instrumentos que estão dentro das Escrituras. Todos aqueles instrumentos, inclusive, evoluíram. O correspondente à cítara hoje pode ser a guitarra, mas eles mudaram. As coisas estão em transformação, então cabe nos perguntar o que é que nós podemos mudar que atende melhor isso. Eu estava conversando com o Isaac que na nossa igreja, nossos programas de conferências, eles não são coisas boas quando funcionam sábado à noite e domingo. Nós descobrimos que nosso meio funciona melhor no domingo e na segunda-feira. Mas alguém pode dizer, como? Tem que ser no sábado à noite. Não tem que ser. A gente tem que estar aberto à mudança. Hoje esse lugar atende vocês bem, ótimo, amanhã ele pode começar a não atender bem, por causa de uma série de necessidades, realidades que acontecem aqui no entorno desse local. Nós precisamos estar abertos a mudanças. Vejam, nós precisamos ser inflexíveis com aquilo que Deus diz, mas nós precisamos ser bastante flexíveis com aquilo que Deus não diz. Veja, eu não estou defendendo e não considero que exista alguma nobreza, alguma virtude em simplesmente jogar as coisas do passado fora. Não.
Tem muita coisa do passado que é ótima e que deve ser usada. Eu não defendo que o nosso único material de adoração seja o cantor cristão, mas não significa que a gente tem que jogar o cantor cristão fora. Há canções belíssimas ali. Eu diria, se nós olharmos para o que é essencialmente adoração, que está na minha lista, mas acho que a gente não vai contemplar isso hoje, nós vamos perceber que nossas canções são muito pobres em termos de adoração. E a gente tem que pensar nisso. Porque a adoração, conforme as Escrituras descrevem, elas são inegociáveis. Podemos mudar o estilo musical, mas nós não podemos mudar o foco da adoração, o centro da adoração, que é Deus e o Senhor Jesus Cristo, para nós mesmos. Como eu me sinto, como eu amo, isso tudo é bobagem. O foco é quem Deus é e o que Ele tem feito. Então não há nobreza nenhuma, não há virtude nenhuma em pegar o que é velho e jogar fora. Como também não há virtude nenhuma em ser ritualista. Uma igreja, ela é forte na medida em que ela está atenta às mudanças que estão acontecendo na sociedade. Poucos meses atrás, uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, fui abordado por um pastor de uma igreja que está numa crise substancial. Ele gostaria de conversar comigo sobre o que fazer naquela situação. E chegou numa situação que eu falei para ele, olha, eu sugiro você tentar convencer a sua liderança a se abrir para uma avaliação com gente de fora. E eles me propuseram que eu fosse até aquela cidade agora em maio para conversar com eles, mas eu falei, maio é impossível para mim. Mas o fato é que essas pessoas estão extremamente apegadas às suas tradições e a igreja está morrendo. Eles não estão extremamente apegados às Escrituras, eles estão apegados às suas tradições, seu jeito de ser, e está na hora de mudar. Não mudar a essência, mas a forma. Uma igreja é saudável na medida em que ela tem essa flexibilidade, essa versatilidade, tão pronta a mudar. Décima característica que eu quero colocar para vocês. Uma igreja é madura e forte na medida em que a oração e fé estão em constante desenvolvimento. Veja, qualquer pessoa que se converte, ela tem desafios enormes. Anos atrás, talvez uns 4 anos atrás, eu evangelizei um homem que é aqui, professor aqui em São Paulo, da USP, já foi diretor de departamento aqui da USP, e muito educado, um homem, um intelectual, e participou do curso, não deu trabalho nenhum, mas absolutamente sumiu e não deu mais sinal de vida. Cerca de 2 meses atrás, talvez 3, ele teve um diagnóstico de câncer no pâncreas. Ele tem 54 anos. E por aí, pelos 54 anos, tanto o pai dele morreu de câncer no fígado, quanto a mãe de câncer no pâncreas. Ele já conhece a história da sua mãe. Ele já viveu essa realidade. E quando ele constata que ele tem o mesmo problema da mãe dele, ele se converte. Ele lembra da mensagem. Ele busca a Deus. É alguma coisa interessantíssima o que aconteceu com ele. E eu tenho me encontrado com uma certa regularidade com ele. Pelo menos eu tento fazer um encontro a cada 15 dias entre o espaço da quimioterapia que ele faz, quando ele está em melhores condições de se conversar. Tive com ele nessa semana que passou. E lógico que ele traz um monte de expectativas. Ele me disse, Fernando, meu problema está aqui no meu âmago. Meu inimigo está aqui dentro. Eu tenho dificuldade de comer por causa do meu inimigo. E ele falou, a primeira coisa que eu tenho feito é pedir que Deus me cure. Eu gostaria de acompanhar a vida dos meus filhos. E eu tenho explicado para ele
Ouça, você deve orar e pedir pela sua cura, eu também tenho orado pela sua cura. Mas, entenda uma coisa, Deus é que é soberano e que decide o que Ele vai fazer. E quando a gente pede para Deus curar, nós precisamos orar e orar com fé, confiando que Deus está ouvindo a nossa oração e que Ele nos estimula a orarmos pelos enfermos. Está lá em Tiago 5. Mas vamos lembrar que quando nós pedimos, Deus pode dar 3 respostas possíveis. E as 3 respostas são: a primeira delas é, Deus pode fazer uma intervenção. Uma palavra que substitui aqui milagre. O que é uma intervenção ou milagre? É quando nem o médico, nem você, nem o remédio fazem efeito em você, mas tem uma ação divina, sobrenatural, que cura alguém. Nos tempos de Jesus, isso foi feito conforme o propósito de Deus e a soberania de Deus. E eventualmente Deus pode fazer isso hoje, quando Ele quer. Não sou eu ou você que definimos o que Ele vai fazer. Quando Ele quer. Eu sei que nós temos uma preferência pela intervenção de Deus, mas não é a única resposta que Deus pode dar. A segunda resposta que Deus pode dar é a resposta da interação. Deus não faz um milagre e não cura você, mas Ele deixa acessível a você uma cirurgia, um medicamento, uma terapia. E através disso você recupera a sua saúde. Dentro das Escrituras nós também vamos ver isso acontecer. O apóstolo Paulo não curou Timóteo, mas disse para ele: Timóteo, não toma água pura não, mistura um pouco de vinho. Temos história na Bíblia de alguém colocando emplasto, azeite, vinho, eram medicamentos usados na época. Então não há nenhum mal hoje em dia em você tomar um medicamento, por menos que você possa gostar. Eu não gosto de tomar medicamento, mas na medida que eu estou envelhecendo, um comprimidinho a mais, um comprimidinho a mais. Um colega meu que tem um pouco menos da minha idade, chegou no médico e ele falou assim: vou ter que te prescrever um remédio. Eu falei assim: não, doutor, meu limite de remédio é 6 comprimidos por dia. Eu falei assim: mas de onde se tirou essa ideia? Eu falei: da minha cabeça, chega, eu já estou tomando 6, não vou tomar mais, cancela um outro, eu entro com esse novo. Nessa sexta-feira à noite eu liguei para ele, porque ele fez um exame, e o exame não identificou nem onde, nem o que, mas que ele tem boa quantidade de célula cancerosa no corpo. Ainda vai fazer exame para saber o que está acontecendo com ele. Sabe, uma cirurgia, quimioterapia, são meios que Deus também usa. Ele não muda, mas Ele permite que os recursos humanos sejam empregados. E em terceiro lugar, Deus pode responder não com a intervenção, não com a interação, mas Ele pode responder com a intraação. A intraação é: as coisas não mudam, mas Deus quer mudar o seu coração. Lembra que o apóstolo Paulo diz o seguinte: 3 vezes eu pedi para o Senhor para afastar de mim. E Deus disse: não, a minha graça te basta. Não. Deus tem o direito, e eu tenho que crer nisso também, exercitar a minha fé, que crer que Deus está no controle. É não. E quando Deus diz não, eu tenho que me adaptar confiando que Deus tem o melhor para mim e tem um propósito para mim. Nessa semana que passou eu recebi uma carta informando, David Powlison informando que David Powlison é um expoente na área de aconselhamento bíblico, e ele tem tido na sua vida alguns eventos de câncer,
E recentemente, ele diz nessa carta, ele recebeu a informação que já tem uma metástase e que o tempo de vida que ele tem está bastante curto. Ele está informando a sua equipe dentro do Ministério de Associação de Conselheiros Bíblicos. E ele ora e diz que eles têm trabalhado para que a sua sucessão seja bem sucedida à frente daquele ministério. E ao ler aquele texto daquele homem, eu lembrei do apóstolo Pedro. Em 2 Pedro, capítulo 1, por volta dos versículos 13 e 14, ele diz, olha, eu sei que minha morte está chegando, como o Senhor me falou, está chegando. Ele sabia que ele ia morrer em breve, mas ele está preocupado em quê? Em ensinar o povo de Deus aquilo que tem que ser ensinado. Ele diz assim, eu já tomei providências, inclusive para que depois que eu parta, vocês tenham recursos para saber como proceder, como continuar, como agir. Ele não estava desesperado com a ideia que a morte ia chegar. Ele estava tranquilo, ele estava confiando em Deus. Bons anos atrás, eu estava tendo alguns sintomas, alguns de vocês já sabem o que significa isso, o que pode significar. Mal-estar, sudorese, a mão dormente. Eu compartilhei com minha esposa que eu estava tendo isso, ela falou assim, vamos para o hospital agora. Eu cheguei no hospital, eu não falei outra coisa, não falei infarto nem nada. E nós chegamos no hospital, e por que o senhor está aqui? Eu falei, olha, eu estou com sudorese, estou suando, estou enjoado, e a mão está formigando. Você não teve dúvida, a médica me colocou na maca e vieram me fazer um exame do coração, um eletro. Daqui a pouco chegou um médico e me disse, por que o senhor acha que o senhor está tendo problema de coração? Eu falei assim, não falei nada de coração até agora. Eu só falei o que eu estou sentindo. E acompanhado com isso, eu tinha o privilégio de, dormindo, de repente sentir assim, como se fosse um soco no peito. Eu falei, que isso? Medi a pulsação estava normal. E lógico, nessas circunstâncias, quando eu acordava, minha esposa também acordava. E isso aconteceu vários dias. E um dia eu cheguei para minha esposa, no meio da madrugada, nós dois acordados com isso, e eu virei para ela e falei assim, querida, você está preocupada? Ela falou, nem um pouco. Aí eu fiquei preocupado. Falei, como não? Veja, ela deu a demonstração dela de fé. Ela disse o seguinte, se o tempo que Deus tem para você aqui acabou, de que vale você continuar aqui? A gente exerce fé na hora de pedir para Deus, e a gente exerce fé na hora que Deus responde, seja da maneira que for. Nós temos na igreja hoje alguns casos de pessoas com câncer. Nós temos o histórico recente de pessoas morrendo, gente sendo curada. Agora a gente tem que orar por essas pessoas. Isso não significa que nós vamos determinar a Deus o que Ele tem que fazer, mas nós vamos confiar no que Deus quer fazer nessas circunstâncias. Agora veja, os desafios de fé não são somente na área de doença. As pessoas chegam, nós chegamos para a igreja carregados de pecados. E nós precisamos aprender com o Senhor como é que a gente se livra da vontade de pecar. Como é que a gente ganha vontade de fazer a coisa certa? Como é que a gente consegue efetivamente praticar aquilo que é certo? E a oração é fundamental. Na minha vida pessoal, mas de longe, essas são as orações que eu mais faço na minha vida. Eu digo para Deus, Deus, o Senhor conhece as tentações que estão passando pelo meu coração agora. Senhor, me ajuda a me livrar desses pensamentos.
Deus, eu não estou querendo fazer a tua vontade, coloca no meu coração a vontade de fazer o que o Senhor está falando. Deus, me dá capacidade de colocar em prática isso que o Senhor está falando. Senhor, me disciplina em andar dentro da tua vontade. Então é na área de enfermidade, é na vida pessoal, é nos desafios que nós temos pela frente. Tenho colocado para o meu grupo constantemente: pensem alto, pensem grande, coloque esse desafio diante de Deus. Vamos confiar, vamos colocar diante de Deus. Vamos nos exercitar a pensar grande e seguir esses desafios, confiando que Deus está conosco. É interessante, 2 semanas atrás nós tivemos que falar para a igreja: olha, nós precisamos, nesses dias, de mais 150 mil reais. Precisamos nesses dias. E eu sei que até sexta-feira, quando eu saí, desses 150 já tinha 90. Vamos orar, vamos buscar que Deus nos supra nos desafios, nas necessidades que nós temos como igreja. Então veja, uma igreja ela é madura na medida que ela está vivendo dentro das possibilidades de Deus e não das nossas possibilidades. E isso significa um exercício, uma prática de oração e de fé. É através da nossa oração, não que nós movemos Deus, mas damos oportunidade para Deus agir, e agir dentro das possibilidades dele, não das nossas. Na medida em que a igreja está vivenciando isso, essa igreja, ela está sendo uma igreja marcada pela maturidade. No nosso ambiente hoje, nós temos nos aplicado não somente com o desenvolvimento dessa igreja local, que deve ter um impacto naquela cidade, mas também em outros lugares. Hoje, nossas despesas com missões, elas são substanciais. É meu 13º ponto, mas isso vai ficar para uma situação futura. Mas olha, hoje nós gastamos aproximadamente 130, 140 mil reais por mês com missões. E sabe uma coisa boa? Não teve um mês que faltou recurso para isso. Não faltou. Eu fico contente de ouvir dos desafios que vocês estão compartilhando com a gente. Venezuela, Brumadinho, alguém estudando fora. Ah, mas é um peso para a igreja. Não, não é um peso para a igreja, é uma oportunidade da igreja ver Deus agindo e usando vocês. Como igreja nós precisamos, e abrimos uma missão, estamos trabalhando lá no sertão. Não pedimos ajuda para ninguém. Nós temos hoje lá 5 casais de missionários, tem carro especial para andar em lugar que um carro comum não alcança. Dias atrás, 2 organizações internacionais nos procuraram, uma nos oferecendo $30 mil, e a outra, mais de $500 mil, por causa do trabalho que está sendo feito lá. É interessante, é bacana, eu acho que é. Mas isso não me impressiona. Porque quem supre a gente é Deus. E a gente tem que estar vivendo dentro das possibilidades que Deus coloca para nós. E uma igreja, ela é madura na medida em que ela está vivenciando o que Deus tem para ela. Veja, até agora nós vimos essas 10 características, e eu vou parar por aqui agora. Mas lembre-se disso, ao ouvir essas mensagens, ao considerar essas características, lembre-se, você deve ser parte no levar a igreja a ser o que ela é. Quanto mais você conhece o que é uma igreja sadia, mais você conhece os limites da sua própria igreja. E quanto mais você conhece os limites da sua igreja, a grande pergunta é: qual é o meu papel? Em que eu vou fazer diferença aqui? Não tem que ser nada espetacular. Eu lembro de ver uma classinha de crianças de 3 anos, uma senhora
quando eu passava naquela classinha e via aquela senhora, que se chama Liduína, ensinando aquelas crianças, eu fico pensando, meu Deus, será que alguém sabe quem é essa mulher? Ela é uma cientista de destaque. Mas ela entendeu que o ministério dela é ensinar crianças no domingo, e ela senta no chão com as crianças. Eu gosto quando eu vou até a cantina da igreja e vejo aquele pessoal trabalhando, fazendo lanche ali. E quase ninguém sabe, mas eu sei. A maior parte dos camaradas que estão dirigindo aquela cantina são empresários que compraram a comida, estão preparando para servir, eles estão preparando para servir as pessoas e aqueles recursos serem dados para missões. Você pode fazer diferença de alguma maneira. Sabe, está na moda hoje, se a igreja não atende a minha necessidade A, eu vou para a igreja X. É verdade que tem circunstâncias em que você se depara com a realidade de que você não tem poder de mudar a igreja em que você está. E que você precisa procurar uma igreja que valorize o que você valoriza. Mas uma vez que você está nesse lugar, você também deve ser um instrumento de Deus para conduzir a igreja na direção que ela tem que ir. Meus irmãos, olhe para as Escrituras, aprenda com as Escrituras quais são esses princípios, esses valores, essas características dessa igreja, e seja você parte, um instrumento de Deus para a edificação da sua igreja. Para agradar quem? Ao Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer por esse tempo que tivemos juntos aqui, refletindo na Tua Palavra, refletindo no aquecer igreja. E, ó Pai bondoso, eu te peço que essa igreja possa ser efetivamente uma igreja que incorpore os Teus princípios, os Teus valores, a Tua doutrina, a tal ponto que ela de fato fascina e atrai os descrentes para conhecer esse Evangelho. Ó Pai bondoso, ser com a liderança dessa igreja, ser com cada um aqui, que possa ser um instrumento que gere transformação nessa comunidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.